Tá. Aqui. Eu acho que eu mandei o convite para você, Andréia. Oi, Oi. você tá me vendo? Ah, agora Tô, sim. Tudo tô. bem? Tô te vendo Precisava, sim. precisava fazer um turnaround aqui na câmera. E também acabo de descobrir que meu fone não funciona. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Perfeitamente. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu tô com o microfone aqui, então acho que tá todo mundo me ouvindo, ninguém falou nada até agora. Sim, com certeza. Tá, Andréia, Oi. bom, eu te apresentei, né? Eu apresentei aqui a sua formação acadêmica. Eu queria primeiro, eu acho que você podia falar como você foi parar de, enfim, você fez ciências sociais como eu. Quando é que você ficou sabendo dessa possibilidade dessa carreira? Quais foram os caminhos que você seguiu? Você acha mais interessante a gente começar assim ou você explicar primeiro do que se trata? Acho que é melhor explicar do que se trata, né? Para as pessoas Ah, eu, saberem do eu que a gente está prefiro falando. contar um pouquinho dessa minha trajetória, Então porque tá, ela costuma ser inspiracional, né? ok, tá bom. Enquanto você estava me apresentando, eu me lembrei de um dia que eu estava fazendo uma aula experimental da formação executiva de Advocacia e Políticas Públicas, lá na FGV, onde eu coordeno esse curso, e tinham vários bacharéis em ciências sociais nesse dia ali, né? O pessoal jovem, etc e tal, e, pô, a gente estava em fazer uns, acho que foi antes da pandemia, então em 2019, né? E eu olhei bem para eles e falei assim, gente, que incrível, né? Quando eu me formei em 1995, a única opção para um cientista social era a academia. Não tinha outra Uhum. opção, né? Ou você ia trabalhar na academia, ou você ia fazer pesquisa de sabão em pó, né? Ia trabalhar com pesquisa de mercado, o que a gente achava execrável. Né? Então, tipo, não tinha outra opção. E, para falar muito a verdade, assim, a docência, eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professora, gosto, mas eu sempre trabalhei em universidade privada, o esquema da universidade privada é muito massacrante, né? Então, normalmente você dá a mesma disciplina 5, 6 vezes na semana, e aquilo simplesmente era uma sentença de morte para mim, era muito enfadonho, né? E aí eu fiquei super feliz de ver que para essas novas gerações isso já não é mais uma realidade, né? As ciências sociais têm uma aplicação gigantesca, né? Hoje em dia, se você é formado em antropologia, por exemplo, você vai compor, sem dúvida nenhuma, uma equipe de marketing de uma grande multinacional ou de uma agência internacional, né? De publicidade, sem medo de ser feliz. Vai trabalhar com ESG, vai trabalhar com relacionamento com a comunidade, vai trabalhar com relações institucionais governamentais, né? Então, existe um leque muito maior de opções hoje para quem se forma em ciências sociais do que na época que a gente se formou, né? Eu estava ouvindo que você se formou ali no início dos anos 2000, e eu me formei em 1995. Mas eu fui direto para a academia. Então, eu terminei a graduação, fui direto para o mestrado e terminei o mestrado. Eu já estava dando aula. Quando eu terminei o mestrado, eu já estava dando aula, eu já era professora substituta da Universidade Federal do Mato Grosso, né? E logo em seguida entrei no doutorado e fui trabalhar em universidades privadas em São Paulo, né? Porque encontrar emprego é uma necessidade, né? Uhum. E lá fui eu fazendo doutorado e trabalhando com uma carga horária alta de 24 horas, então foi bem difícil. E a minha tese de doutorado foi a primeira tese a ser defendida no Brasil com o termo lobby no título. Logo em seguida veio a tese do Wagner Pralon Mancuso, né? Então, eu defendi na Unicamp em fevereiro de 2004, ele defendeu na USP em outubro de 2004 também. E até por conta disso, depois de alguns anos, a gente se uniu para escrever um livro que congrega o conteúdo das nossas duas teses, né, que é o Lobby e Políticas Públicas, que foi publicado em 2018.
escrevemos vários artigos também. Mas o que que me trouxe para essa área? Na verdade, hoje eu trabalho como consultora porque eu fui desafiada, né? Eu fui desafiada a criar um MBA em relações governamentais. Mas eu percebi que sozinha eu não teria condições de fazer isso, porque eu conhecia a parte acadêmica, mas eu não conhecia a parte prática das relações institucionais governamentais. Eu não sabia como que era o dia a dia de um profissional de relações institucionais governamentais. Então, se você me perguntasse tudo o que existia na literatura especializada sobre articulação de interesses, grupos de interesse, representação de interesse, eu era capaz de te dizer. Mas as informações práticas que eu tinha eram únicas e exclusivamente as que eu tinha captado durante a minha pesquisa, né, para o doutorado, porque eu fiz uma etnografia, porque estudar lobby no início dos anos 2000 era a mesma coisa que estudar crime organizado hoje. Até hoje, né? Hoje mesmo saiu uma matéria no jornal com uma fala super pejorativa de um ministro do STJ, se não me engano, e fazendo uma associação errônea entre lobby e corrupção mais uma vez, né? Então, esse estigma de marginalidade é algo que a gente tem que aceitar, aceita que dói menos, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que fazer o que nós continuamos fazendo, né? Realizando a atividade de forma ética, impessoal e transparente. É só assim que a gente vai superar aí esse estigma de marginalidade. Mas o que me trouxe para a área de RIG, então, foi esse desafio, né? Primeiro, essa história, na verdade, ela tem duas fases, né? Tem a primeira fase da minha aproximação com o tema, que foi muito inusitado. Eu, na verdade, quando estava fazendo a minha pesquisa para o mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre participação popular e clientelismo em São Carlos. Então, eu queria entender qual que estava... A gente estava em 1996, 1997, eu queria entender quais eram os impactos práticos dos novos mecanismos de participação popular trazidos pela Constituição de 88 na municipalidade. Né? Então, eu fui trabalhar com conselhos gestores, entrevistar os movimentos sociais, etc. e tal. Eu estava muito interessada em entender essa dinâmica, né? Como que os movimentos sociais, como que os grupos, os partidos políticos, como é que eles estavam se adaptando a esse novo ideário participativo que a Constituição de 1988 trouxe, né? E eu me deparei com uma situação que a literatura não explicava, que era a seguinte: alguns grupos tinham muito mais acesso ao poder executivo municipal do que outros. E eu olhei e falei assim, tá, mas ninguém explica isso. Vou usar a teoria da elite, da circulação da elite em um momento desse, uma hora dessa, não dá, né? E na graduação, a gente tinha tido uma aula sobre pluralismo e ninguém nunca tinha falado sobre grupos de interesse, né? Ainda até 1995, as ciências sociais no Brasil eram muito marxistas, né? Você estudava muito pouco Weber e as outras tendências não tinham chegado por aqui. Eu lembro que eu li um artigo do Bourdieu, então era uma coisa assim muito escassa mesmo essa literatura, né? Essa literatura mais voltada para a discussão entre esses sistemas nacionais de representação de interesse, que é o pluralismo e o corporativismo. Apesar do nosso sistema de representação de interesse ser construído com bases no corporativismo, né? No corporativismo de Estado. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e eu comentava com a minha orientadora, eu falei assim, eu não consigo entender isso, a literatura não explica. A literatura sobre participação social, que era o que estava alavancando ali, né, subsidiando a minha discussão, ela não explicava isso. E eu fiquei com aquilo, fiquei com aquela pulga atrás da orelha e fui para a Ampox. Eu nunca me esqueço, fui para a Ampox de 1998 para apresentar a minha dissertação de mestrado, e chegando lá ia ter uma palestra com um cientista político americano chamado Luigi Graziano, e eu tinha lido um artigo dele sobre clientelismo, um artigo da década de 80, sobre clientelismo na Itália, e ele estava lá dando uma palestra. Eu falei, que estudante que não gosta de conversar com a literatura, né? É básico. Falei, eu vou lá conversar com ele, né? E a palestra dele era sobre lobby e interesse público. Falei, lobby? O que é isso? Nunca tinha ouvido falar, né?
assim, nessa acepção política do termo. Para mim, lobby era lobby de hotel e só, não tinha outra opção. E eu estava terminando um mestrado em sociologia política, né? Eu falei, caramba, tem alguma coisa muito errada. Ou eu estou errado, ou o mundo inteiro está errado. Eu sou ariana, né? Ariano nunca está errado. Então eu falei, tem alguma coisa muito estranha Com o mundo, acontecendo aqui. Oi? com o mundo, não comigo, né? Pois é, óbvio. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu vou lá entender que negócio é esse. E aí fui apresentada a um admirável mundo novo. Né? Naquele momento, o Parlamento Europeu estava bombando, os grupos de interesse super mobilizados na Europa. E quando eu fui conversar com o professor, com o Luigi Graziano, falei, li seu artigo. Ele olhou para mim e falou assim, essa discussão na Europa está obsoleta. Nossa, chamar um ariano de obsoleto é o fim da picada, né? Falou assim, não, a gente fala sobre isso há décadas. Nossa pegada agora é grupos de interesse. Eu falei, é lobby, então. Tá bom, então, né? Então vamos entrar na nova tendência. E aquilo, de certa forma, toda a fala dele, toda aquela conversa sobre a competição dos grupos de interesse, o pluralismo, eu falei assim, olha só, agora eu consigo entender o que acontece lá em São Carlos. Né? Por que alguns grupos têm mais acesso do que outros grupos? Essa literatura me ajuda a entender. A literatura que eu estava mobilizando não me ajudava. Né? Eu falei, beleza, eu quero estudar esse negócio. E aí fui procurar, fui fazer um levantamento bibliográfico. Né? Quem nos assiste aqui não dá para saber quem é, não dá para saber a idade, né? Mas, gente, estou falando de 1998. Não tinha internet, tá? A internet que tem hoje não existia. A internet era discada e era uma coisa lentíssima que a gente ia morrer de crise de ansiedade se a internet fosse daquele jeito ainda hoje, né? E eu fui para a biblioteca da USP, fui para a biblioteca da Unicamp, fui para a biblioteca da Unesp, onde eu estudava, né, até então, e eu encontrei 5 livros. 3 deles eram escritos por profissionais de relações públicas e de administração. Um era um livro sobre grupos de pressão, de um cientista político francês, e uma era uma dissertação de mestrado sobre grupos de pressão. Eu falei, que coisa interessante, só tem 5 livros? Como é que eu vou escrever um projeto de doutorado com 5 livros? E aí eu comecei a infernizar a vida do coitado do Luigi Graziano. Gente, eu mandava fax para ele, eu telefonava pro homem, coitado. Até hoje eu tenho dó dele. Eu infernizei a vida dele. Eu falei, eu preciso de bibliografia. E a bibliografia internacional, a gente trazia para o Brasil via Comute. Demorava meses para chegar aqui. E eu precisava entrar com um projeto, né? Porque eu queria fazer doutorado, eu falei assim, agora achei meu tema, porque no doutorado você tem que encontrar um tema original. Tinha algum tema mais original do que esse? Ninguém nunca tinha ouvido falar no negócio? Não tinha um livro de ciência política, né? Um handbook de ciência política que tivesse o verbete grupos de interesse? Falei, eu quero estudar esse negócio agora. Eu sempre gostei de estudar coisa que ninguém estava estudando. Falei, lá vou eu. E fui embora. Só que foi muito difícil, foi uma trajetória muito difícil, foi muito difícil escrever o doutorado, porque eu fiz todo o doutorado aqui no Brasil. O Wagner ainda fez um pedaço do doutorado dele sanduíche, então quando ele voltou, ele me emprestou toda a bibliografia dele. Mas, assim, o que foi interessante é que o que eu tinha lido na bibliografia, o que eu li na bibliografia internacional, de certa forma, não me perguntem como, eu tinha intuído, né? Que aqueles eram os achados, com a pouca literatura que eu tinha, né? E em 2004 eu defendi a tese, fui super incompreendida pela banca, né? Eu, sinceramente, para ser muito sincera com vocês, em determinado momento eu achei que eu ia ser reprovada, porque eu falei, gente, não estão entendendo nada. Então, cada um queria que eu tivesse feito uma coisa. Eu falei, tá, mas não era esse o objeto, né? Na tese, eu trabalhei com as estratégias de defesa de interesses, né? Então, eu queria entender como se representavam os interesses no Brasil em nível federal. Eu queria entender as estratégias dos grupos de interesse, que estratégias eles usavam. Então, eu criei até uma tipologia dos grupos de interesse em funcionamento naquele momento. Essa tipologia, ela é utilizada ainda hoje. Mas, assim, para encerrar essa história que já tá longa, né? Eu fiquei tão traumatizada com aquela defesa que eu esqueci a tese guardada, eu nunca publiquei minha tese, que foi muito traumática a minha defesa. Teve houve ameaça de, ai, como é que chama? Quando uma pessoa quer bater na outra. Um professor ameaçou o outro. Só para vocês terem ideia do... Outra.
Sim, foi uma coisa assim absurda. Foi, nossa, eu não gosto nem de lembrar. Foi horrível. Eu nunca vi uma defesa naquele nível. E aí, tudo bem. Passaram-se os anos, eu continuei dando aula na universidade onde eu já trabalhava, nos cursos de direito, sempre fazendo pesquisa, tentando trazer essa discussão dos grupos de interesse para o mundo jurídico. Escrevi uns artigos que eu acho que até que foram bem legais, né? E certo dia conheci uma pessoa que me convidou, que era um profissional de relações institucionais governamentais, e me convidou para criar um MBA em relações governamentais. E na época ele estava fazendo uma pesquisa para uma especialização que ele estava realizando na FIA, o nome dele é Wagner Parente. Os Wagners me perseguem, né? Aí ele simplesmente me perguntou se eu não queria criar um MBA. Eu falei, claro, me passa os dados da sua pesquisa e a gente monta uma grade, né? E até hoje o MBA em Relações Governamentais que eu coordeno na FGV, ele vai fazer 10 anos no ano que vem, a gente já está na 15ª turma, uma coisa assim. Tem muito dessa construção seminal, né, que eu e o Wagner a gente construiu. E aí eu tive contato com o meu objeto. Então foi pela primeira vez que efetivamente eu tive contato com o meu objeto. Eu conheci os profissionais, hoje a gente chama de profissionais de relações institucionais governamentais, né? Eu conheci os lobistas. Os lobistas estavam ali sentados numa sala de aula para ouvir o que eu tinha para falar. E eu nunca tinha feito lobby na vida. Falei, nossa, que interessante. Isso é mentira, né? Que a gente faz lobby o tempo inteiro. Mas eu falei, caraca, e agora? O que eu vou ensinar para essas pessoas? E foi um pega para capar. Porque eu fui buscar vocês imaginam, né? Há 10 anos, querendo falar para pessoas que queriam te ouvir. Então, para mim, acho que a primeira aula do MBA acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falei, finalmente alguém quer ouvir o que eu estou dizendo. Porque eu ia para congresso, gente, na área de ciências sociais, era sempre muito decepcionante. As pessoas não entendiam do que eu estava falando. Eu lembro até hoje que eu fui em um congresso de sociologia no Rio de Janeiro. Os examinadores, um deles olhou para mim e falou assim, olha, o seu tema me causa estranhamento, eu não sei o que dizer. Eu falei, ai, que decepção. Uma decepção terrível. Todo mundo discutia todos os papers, menos o meu, porque ninguém nem entendia do que eu estava falando. Foi lamentável. Mas beleza. Esse é um dos motivos pelos quais eu me afastei da vida acadêmica também. Eu cansei de ser incompreendida. Tudo tem um limite. E até hoje não tem grupos de pesquisa, até hoje não tem núcleos que estudem grupos de interesse. Então, tem uma ampla bibliografia hoje já sobre relações governamentais, relações institucionais, lobby, advocacy. Nacional mesmo. Nacional. Eu tenho até um levantamento que eu fiz de 1989 até 2020. São muitos títulos e um boom, assim, muita coisa produzida depois de 2010. 80% foi produzido depois de 2010. Mas de forma, como que eu poderia te dizer? Muito fragmentada. Então, por exemplo, é um biólogo escrevendo sobre os grupos de interesse em determinado órgão do Ministério do Meio Ambiente. Aí você tem um geólogo fazendo a mesma coisa, né? Mas cada um dentro do seu programa. A gente não tem, por exemplo, um programa de ciência política em que haja uma linha de pesquisa. Grupos de interesse ou representação de interesses. E representação de interesses não existe para a academia brasileira. Quando você fala de representação, é representação política e você vai falar sobre assuntos legislativos. Fica a dica. É uma questão de um problema com a profissionalização, né, das áreas Exatamente. também, essa. Uma profissionalização. E aí, o que aconteceu? Eu achei super interessante a sua introdução, quando você disse que a gente é treinado, né, com ferramentas analíticas muito sofisticadas. E é verdade, a gente tem um treinamento, né, a academia nos dá um treinamento que ele é muito valorizado no mercado, né? Porque a gente tem metodologia, né? A gente consegue olhar para os fenômenos de forma mais abrangente, construir quadros gerais, né? E isso é muito importante para uma área que ainda está se descobrindo. E aí, esse primeiro dia na sala de aula, eu falei assim, gente, eu vou cansar as pessoas, porque eu queria falar tanta coisa, eu acho que eu levei mais de 200 slides, foi uma coisa assim. E a bibliografia, então, era uma coisa desesperadora. Quando eu cheguei em sala de aula, eu tinha passado para os alunos antecipadamente, né? A bibliografia, então uma bibliografia básica, uma bibliografia complementar, bem naquele estilo academicão mesmo.
E aí eu chego lá, era só gerente, diretor de área de relações governamentais, o pessoal tinha feito direito, administração, comunicação, alguns tinham feito algum MBA, outros nenhum. E eles estavam meio apavorados, assim. E eu falei, o que está acontecendo? Eles falaram, a gente está muito impactado com essa bibliografia que a senhora mandou. Nós estamos querendo entender se a gente vai ter que ler tudo isso. Pode ler só os slides? Não eram só os slides que apavoraram eles. O que apavorou mesmo foi essa bibliografia. Tanto que hoje em dia, Fábia, eu não mando mais antecipadamente, para não deixar ninguém apavorado, né? E aí eu só ofereço caso me peçam. Mas, né, essa é a nossa prática. E o que foi interessante? Que eu comecei a me preocupar com o que eu poderia entregar de prático para os meus alunos. Porque um MBA, diferentemente de uma pós-graduação estrito sensu, ele é aplicado. Você precisa entregar alguma coisa para o cara pro cara utilizar na segunda-feira na empresa que ele está trabalhando. Entendeu? Eu falei, não posso entregar só teoria. Né? E aí eu descobri, e era isso que eu queria compartilhar com vocês, ao final, eu descobri uma habilidade que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. Né? Eu consigo resolver problemas práticos com o meu conteúdo acadêmico. Então, Olha, me mandam um problema cabeludo. Falou assim, olha, eu tenho esse problema aqui. Falei, beleza, vamos ver o que a literatura especializada tem para nos ajudar a fazer isso. E aí eu consigo construir ferramentas, né? Eu consigo construir guias, tanto que eu consegui agora, no bojo dessa disciplina, eu desenvolvi, minha disciplina na FGV, né, no MBA em Relações Governamentais, é Fundamentos Teóricos das Relações Governamentais. Eu detesto esse nome porque tem teoria, mas também tem prática, né? Não fui eu que inventei esse nome. Mas veja só, eu ensino para eles ao final do curso como construir um plano de ação de relações institucionais governamentais em 10 passos. E eu criei essa metodologia. E depois, em 2019, eu publiquei com o Renato Morgado um guia para a construção de estratégias de advocacy, também em 10 passos, com 13 ferramentas. Né? E hoje, uma parte importante da minha atividade profissional é auxiliar, apoiar organizações da sociedade civil e empresas privadas a construir os seus planos de advocacy a partir dessa metodologia que a gente publicou em 2019. Né? Então, como é que eu cheguei aqui? Eu cheguei de forma intuitiva, né? Que é o que acontece com a maioria dos profissionais de relações institucionais governamentais, né? Chega porque, sei lá, o que acontece, você vai se encantando. Só que é uma área que a hora que você dá de encontro com ela, ela é muito encantadora, né? Porque você imagina, eu nunca pensei na minha vida, nunca mesmo, pensei que eu poderia impactar a vida das pessoas de uma maneira material sendo um cientista social, para além de ser um professor, né? Porque o professor impacta profundamente. Mas assim, hoje, quando eu estou auxiliando uma associação de pacientes de mieloma múltiplo, que é um câncer da medula óssea, que não tem cura, a construir um plano de ação de advocacy para tornar o diagnóstico dessa doença mais célere, eu estou gerando impacto social, entendeu? E eu estou gerando impacto social com o quê? Com o meu conhecimento, com a aplicação do meu conhecimento. Então, isso para mim é sensacional, né? E se me perguntasse, Andréia, se me contasse, Andréia, daqui a 10 anos você vai estar fazendo isso aqui, eu ia falar, você tá ficando louca, tá zoando com a minha cara? Nunca. Daqui a 10 anos você vai estar atendendo empresas multinacionais, fundações, organizações da sociedade civil. Eu ia falar, jamais, que é isso? Eu sou professora, eu sou só professora, né? Então, foi muito legal, porque, na verdade, o que me capacita, o que me capacitou a estar aqui hoje, atuando como consultora, atuando como mentora, né? Eu também sou mentora de executivos, é o meu conhecimento acadêmico, né? E isso me deixa extremamente feliz. Acabei a história, graças a Deus, meia hora depois. foi ótimo. Então, você começou desenvolvendo o MBA, e Uhum. aí depois você começou a ter clientes, digamos assim. As Bom, pessoas foram me procurando. claro, aham.
Bom, a gente está falando aqui de relações governamentais, institucionais, mas tem palavras, né? Há outras palavras afins. Então, tem relações institucionais, relações governamentais, tem lobby, tem Tem advocacy. advocacy, Isso. Se você puder explicar, por favor, explique para a gente, Andréia, se há diferença entre essas palavras, tá, porque a gente viu que a palavra-chave é representação de interesses, né? exatamente. Mas Isso. Então, eu vou começar qual é a do relação entre começo. os termos? Quanto Tá, tempo a diga. gente tem? 3 horas? Pode ser? Bom, vamos lá. A Eu gente tenho tem. 3 horas. Eu também, né? Mas, na verdade, eu tô em 2 eventos ao mesmo tempo, né? Eu tenho que voltar para o outro daqui a pouco. Tá bom. Bom, quando a gente pensa em relações institucionais e governamentais, a gente pensa em representação, tá? A Uhum, gente pensa em democracia representativa, e dentro de democracia representativa, a gente tem que entender que existe representação eleitoral e representação não eleitoral, tá? Relações institucionais e governamentais está no bojo da representação não eleitoral. Então, eu não uhum, preciso ter mandato para fazer relações institucionais e governamentais, e uma das peculiaridades do advocacy, inclusive, é que eu escolho aquele que eu vou representar, o que é o contrário da lógica da representação eleitoral, né? Isso a gente chama, teoricamente, de representação auto-autorizada, né? Foi a Nadia Urbinati, inclusive, que criou esse termo, e ele é super interessante. Tem textos incríveis da Nadia Urbinati explicando a representação por advocacy, né? Mas quando a gente vai olhar para um quadro mais geral, do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando, na verdade, da crise da democracia representativa. Então, a sociedade está cada vez mais fragmentada, está cada vez mais diversa, e só a representação eleitoral não dá mais conta de representar essa diversidade, essa fragmentação, né? E, por outro lado, a Constituição Federal de 1988, ela nos ofereceu diversos canais de participação. E esses canais de participação são representação não eleitoral. Então, a própria Constituição Federal de 88, ela gerou uma sobreposição de representação. Então, eu tenho a representação eleitoral e tenho a não eleitoral. E eu vou utilizar esses dois tipos de representação ao mesmo tempo, né? Para quê? Para levar a minha voz e exigir a minha vez junto ao governo participativo, né? Governo representativo. Então, essa é a grande pegada do advocacy, por exemplo. O advocacy é diferente do ativismo, porque uma pessoa que faz advocacy não necessariamente quer destruir o status quo, quer destruir o sistema. Não, ele quer defender uma constelação de discursos públicos na esfera pública. Ele quer defender temas, ele quer defender um grupo específico de pessoas, né? Mas faz isso de forma indireta. Já o lobby é uma forma direta dessa defesa de interesses, né? Então, quando eu tenho acesso ao tomador de decisão e eu sou capaz de levar a esse tomador de decisão um estudo, um relatório, um dossiê, né? Entregar para esse tomador de decisão uma narrativa muito bem elaborada, né? Em que eu apresento as minhas demandas, eu estou fazendo lobby. Então, todo contato direto com o tomador de decisão é lobby. Todo contato indireto com o tomador de decisão é advocacy. E o lobby e o advocacy são táticas de defesa de interesses e causas. Só que elas não existem isoladamente, né? As relações institucionais governamentais é como se fosse um grande guarda-chuva. Então, o que são relações institucionais? Eu vou começar por relações institucionais. Relações institucionais, ela trabalha identificando e engajando todos os stakeholders, né, ou partes interessadas que impactam ou são impactadas pelos negócios da organização, pelos negócios ou pelo tema da organização. E a gente está falando de um sem número de atores chaves, tá? Então, eu estou falando de acionistas, eu estou falando de consumidores, eu estou falando de sindicatos, de organizações da sociedade civil, do próprio governo, da academia, tá? Todas as organizações que de alguma forma impactam ou são impactadas vão ser trabalhadas, tá? Elas vão ser cuidadas por essa área chamada relações institucionais, dentro de uma empresa ou de uma organização. E o governo é um desses stakeholders.
Mas qual que é o problema do governo? Ou a solução, não sei. O problema é que o governo é uma palavrinha desse tamanho, mas significa o mundo, né? Porque a gente está falando de uma dupla divisão de poderes. Então, ele está dividido em executivo, legislativo e judiciário, em 3 esferas de competência. E o Estado brasileiro é extremamente intervencionista ainda, né? O Estado brasileiro regula tudo e regula todos. Então, o impacto que se tem, né? As ações governamentais têm um impacto absurdo na vida do cidadão e na vida das empresas, das organizações como um todo, né? Eu sempre peço para os meus alunos elencarem, assim, ó, lembra, da hora que você acordou hoje, na hora que você colocou o pé no chão, até a hora que você foi dormir, onde é que tinha estado? O Estado está em todos os lugares. Em todos os lugares tem uma política pública chegando até você, né? A política pública é o Estado em ação. Então, é justamente com isso que a gente trabalha em relações institucionais governamentais. A gente vai identificar quais são as políticas públicas que a gente precisa mobilizar para resolver os nossos problemas, tá? Porque os problemas abundam. Então, eu tenho, por exemplo, numa empresa, né? Eu posso ter um problema de bitributação. Esse problema de bitributação, ele é grave, porque ele diminui o meu lucro. E a empresa, ela visa lucro, certo? Se ela não quisesse visar lucro, não era uma empresa privada, era uma organização sem fins lucrativos. Então, não tem problema nenhum defender os seus interesses junto ao governo. A gente viu aí a quantidade de organizações que defenderam os seus interesses durante a reforma tributária. Por quê? Porque impacta fundamentalmente na sobrevivência, na sustentabilidade dessas empresas, da mesma forma como as organizações da sociedade civil também defenderam os seus interesses, né? Uma das campanhas que eu achei mais interessantes durante a reforma tributária foi a Doce Veneno, da ACT, né? Em que eles querem que haja, não sei se você conhece, mas foi muito bem feita, é muito interessante. E é uma campanha antiga, né? Então, às vezes, o que a gente vê um pequeno pedacinho das relações governamentais, né? Mas relações governamentais é um processo longo, né? As ações, elas são normalmente de longo prazo, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que quando o governo quer se movimentar, já é difícil. Quando ele não quer, é quase impossível. E as relações institucionais governamentais é uma espécie de jogo de botão, porque sociedade civil e mercado não têm o poder de decidir. Então, o que a gente faz? A gente influencia as decisões governamentais. De que forma? Levando informação para o governo. Informações que eles nem sempre têm, né? Então, a verdade é essa. O que a gente faz? A gente leva informação, a gente conecta pessoas, né? Então, eu sempre faço uma brincadeira e falo assim, ó, rig é jogo de botão. Você vai lá, dá um peteleco aqui, dá um peteleco aqui, dá um peteleco ali, só que isso tem que ser feito de forma estratégica, né? Então, eu tenho que entender quem são os players desse jogo, quem tem poder e influência, né? E como que eu acesso essas pessoas que têm poder e influência, o que eu tenho para oferecer para essas pessoas e o que elas têm para oferecer para mim, né? É isso. Não sei se deu tempo, não sei se eu consegui explicar de forma clara, Fábio. Eu entendi bastante, entendi bem, Andréia. Você falou em políticas públicas, né? E a gente sabe que esse campo, políticas públicas é uma coisa imensa, é muita coisa, né? E você falou também em acionar políticas públicas no trabalho de relações A governamentais e gente mobiliza institucionais. algumas políticas Isso. públicas, exatamente. É, as relações institucionais e governamentais teriam também um papel na formulação de políticas A públicas? gente trabalha fundamentalmente nesse processo, o processo de Uhum, formulação de políticas públicas em todo o ciclo de políticas públicas. uhum, Tem lobby advocacy em todos os ciclos, inclusive na avaliação. É uhum, impossível construir uma política pública que seja eficiente, eficaz e efetiva sem ouvir todos os interesses relevantes e importantes, né? Muitas vezes, inclusive, eu fico pensando que esse processo de judicialização das políticas públicas, ele acontece porque o processo de formulação foi falho, né? Os interesses relevantes não foram, ilegítimos não foram ouvidos durante o processo de elaboração. É por isso que tem judicialização. Que é
é o Estado Democrático de Direito, é democracia representativa. As pessoas não aceitam mais não serem ouvidas. A verdade é essa. As organizações não aceitam mais não serem ouvidas. Então, nós temos direito de saber o que o Estado está fazendo e nós temos direito de levar as nossas demandas, indiretamente e diretamente. Né? Então, essa é a pegada das relações institucionais e governamentais. Tá. E nesses anos você tem notado você falou em advogados, né, no seu curso, pessoal do direito, pessoal da administração, e no mercado de trabalho você tem notado a presença de cientistas políticos, de sociólogos, ou ainda é uma área muito ocupada pelo pessoal do direito e da administração? Não é mais, viu? É uma área, o perfil da área de relações institucionais e governamentais é não ter perfil, Uhum, né? Porque, na verdade, Fábia, o que interessa um bom profissional de RIG é aquele que entende do tema, que entende do negócio. Então, faz todo sentido, por exemplo, um profissional de relações institucionais e governamentais de uma farmacêutica ser farmacêutico. Um geólogo ser o RIG de uma empresa de mineração. Mas uhum, tem absolutamente de tudo, absolutamente de tudo, né? É uma área, isso que eu acho que é interessante, é uma área que ela recepciona muito bem as pessoas com as mais diferentes formações. O que eu tenho visto é a chegada de cientistas sociais, mas ainda é tímida. Eu acho que o pessoal das ciências sociais ainda não entendeu que esse é um nicho de mercado para a gente, e é muito interessante, mas eu acho que é o estigma de marginalidade do lobby que afasta os uhum. cientistas sociais disso, né? Mas quem chegou chegando foram os profissionais de relações internacionais. Ah, tá. Esses Uhum. chegaram chegando, e cada vez eu vejo mais profissionais de relações internacionais ocupando vagas que poderiam ser dos cientistas sociais, né? Porque, na verdade, toda a base teórica das relações internacionais é de base da ciência política, né? Uhum. E sobre esse estigma, como é que você vê esse debate da regularização, da regulamentação e regularização da profissão? Olha, Está em são duas andamento coisas isso? diferentes. São duas Uhum, coisas diferentes. O que se discute no Brasil há quase 30 anos é a regulamentação da atividade de lobby. Né? A uhum, regulamentação da profissão é um outro debate. Porque aí, para uhum, regulamentar uma profissão, você também precisa iniciar um projeto de lei, né? É uma questão mais burocrática. E que está relacionada também à própria regulamentação da atividade. Né? Então, quando a gente olha aí para as leis que regulam o relacionamento entre público e privado, existem muitas leis. Lei não nos falta. O que falta, na verdade, é uma sistematização. Tá? uhum, Uma única lei, uma única peça legislativa em que toda essa legislação que está esparsa, ela coordene, né? Ela agregue todos os do and don'ts nesse relacionamento do público e do privado. Tá? Eu, particularmente, sou adepta à regulamentação do lobby. Né? Inclusive, em 2022, eu trabalhei fortemente em torno desse tema. Eu trabalhei o ano todinho de 2022. E ao final do ano, inclusive, o PL 1202/07 do Carlos Zaratini foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele está tramitando agora no Senado. Né? Está parado desde março na CFTC, mas a gente deu um passo gigantesco, né? Existem projetos para regulamentação do lobby desde 1989. E em 2022 a gente conseguiu pelo menos andar uma casa, né? Saímos da Câmara e fomos para o Senado. Mas existe uma resistência muito grande por conta do estigma. Né? Então, por exemplo, no Senado a gente não tem um campeão. Na Câmara a gente tinha um campeão, que era o deputado... Ai, eu sempre esqueço o nome dele. Lafayette de Andrada. Né? Na Câmara dos Deputados, o deputado Lafayette de Andrada, ele fez um trabalho de articulação incrível e conseguiu levar esse projeto a plenário e aprovar em plenário depois da 17ª versão. Né? Não é
um feito pequeno, né? E tem outras questões envolvidas. As pessoas têm uma visão muito errônea e muito preconceituosa do trabalho legislativo, né? O brasileiro vê a política de forma muito pejorativa, como se a política fosse suja, fosse feia. A gente é obrigado a votar. Então, o único momento em que eu quero ter contato com a política é no momento das eleições. E esse, do meu ponto de vista, é o principal problema que a gente tem para superar no Brasil, né? Porque democracia não é delegação de poder. O momento das eleições é o momento em que eu delego o poder. Democracia significa participar do processo decisório. Como que eu participo do processo decisório? Fazendo lobby e advocacy. Entendeu? Então, todo cidadão precisa fazer mais lobby e advocacy. A gente não tem... o que eu vejo aqui, assim, falando de forma bastante geral, é que o brasileiro ele não escolhe uma causa, né, para chamar de sua, e vai lá e se entrega para essa causa. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a minha causa é a regulamentação do lobby. Eu trabalhei em 2022 o ano inteiro, de forma voluntária, quase metade da minha carga horária semanal era para isso. Falamos com Deus e todo mundo, junto com algumas organizações da sociedade civil que eu coordenava, no grupo de trabalho Transparência e Integridade da RAC, que é a Rede Advocacy Colaborativo, Transparência Internacional Brasil, Transparência Brasil, Instituto Etos, Instituto Não Aceito Corrupção, IDS, Oxfam, assim, organizações da sociedade civil bastante importantes e relevantes, a gente conseguiu levar nossa voz para esse debate, né? Participamos, inclusive, tanto da audiência pública na Câmara dos Deputados quanto no Senado, na audiência pública do Senado, inclusive, eu fui a representante da RAC, o que me deixou extremamente honrada, né? Trabalhei na RAC quase 5 anos, e foi lá que eu aprendi a fazer advocacy, né? Então, eu tenho muito agradecimento pela RAC, por ter convivido com seres humanos incríveis, né? Que têm ideais, que têm propósito. E é muito bom conseguir fazer um trabalho em que você pode exercer, né, esses ideais e esses propósitos. Então, a gente escolhe, né, é possível escolher a organização na qual você vai trabalhar, né, é possível escolher a causa que você vai defender e tornar isso uma profissão rentável. E os salários na área de RIG ainda por cima são altíssimos, porque você precisa mobilizar assim, uma transdisciplinariedade de conhecimentos, né? Então, eu recomendo. Tá, e você tem percebido que é uma carreira mais de prestação de consultoria ou já existem espaços dentro de empresas que empregam diretamente as Não, pessoas? eu não eu não sei te dizer exatamente, eu não consigo dimensionar assim rigorosamente qual seria essa proporção. A gente tem muitas consultorias, mas tem muitas áreas de relações institucionais e governamentais também. Eu sugiro, inclusive, que quem tenha interesse em adentrar a área, entre no site do Anuário Origem. Tá? O Anuário Origem Que não foi é o que só te um evento, deu ele o também... prêmio, né? Exatamente. Essa semana que vem, inclusive, eu vou ao jantar do Anuário Origem, tem um hall da fama, sensacional, um evento maravilhoso que congrega os maiores profissionais da área, né? E eles têm uma publicação. Então, todos os anos, eles publicam uma pesquisa que é feita e também tem ele é um anuário, né? Então, ele tem ali a lista dos profissionais que atuam e as empresas que nas quais esses profissionais atuam, né? Então, tem empresas privadas, associações setoriais, porque, veja, às vezes a pessoa ela só não entende que ela é um profissional de relações institucionais governamentais, mas o que faz um sindicalista? O que faz um presidente de uma associação de moradores de bairro? Ele é um profissional de relações institucionais governamentais. O que ele está fazendo? Ele está fazendo lobby advocacy, ele está defendendo um interesse, ele está defendendo uma causa, né? Então, eu acho que às vezes o que falta um pouco é esse reenquadramento, sabe? É a pessoa entender que é isso que ela está fazendo. Que ela já está Você, fazendo. sim, você falou que, que desenvolveu técnicas, né? Escreveu sobre isso. Explica pra gente que técnicas são essas, o que que você precisa dominar, o que que você precisa saber, o que que você precisa fazer, como é que é o trabalho não sei, explica a profissão em si, assim, o métier, né, a coisa sendo feita.
Olha, é um trabalho que ele exige uma capacidade de coletar, sistematizar e entregar na linguagem do seu interlocutor uma quantidade absurda de informação. Uhum. Então, assim, a área de relações institucionais governamentais, ela trabalha para se antecipar. Antecipação Uhum. é o nosso objetivo número um. A gente precisa estar antecipado às tendências regulatórias do Estado, tá? É isso que o Estado brasileiro tem um apetite regulatório absurdo. Então, a gente precisa estar sempre à frente. Para isso, o trabalho mais pesado numa área, numa consultoria de relações institucionais e governamentais é o monitoramento legislativo e político. Então, você Uhum. tem que estar constantemente muito ligado em tudo que está acontecendo nos órgãos que você acompanha, né? Porque a gente tem ali, e aí você tem que trabalhar primeiro com os temas. Então, a primeira coisa que se faz é identificar quais são os temas que são importantes para a sustentabilidade do seu negócio, tá? Então, Uhum. identifiquei os temas. A partir desses temas, eu vou fazer um mapeamento de stakeholders. Então, eu preciso entender quem são essas partes interessadas. Depois, eu preciso priorizar essas partes interessadas. Então, eu preciso entender quem efetivamente é importante e quem influencia quem é importante. E aí, eu vou construindo uma série de estratégias, a depender do meu objetivo, né? Então, uma área, uma empresa, por exemplo, ela pode ter vários objetivos de lobby e advocacy, né? Porque como esse é um processo de longo prazo, a gente vai dando aquela fatiada no boi, né? Você tem que fatiar o boi, porque é difícil de alcançar. Ah, a verdade é essa. O lobby e o advocacy são atividades caras, elas são incertas, porque não está não está sobre nosso poder tomar a decisão, né? A decisão é do Estado, é do Poder Legislativo, é do Poder Executivo, é do Poder Judiciário, é a mesma coisa que o advogado. O advogado não pode garantir eu vou ganhar essa causa. Ele vai dizer para você, olha, existe uma tendência da gente ganhar essa causa, mas ele não pode garantir, né? A mesma coisa acontece com o profissional de RIG, então nesse sentido é muito parecido. É muito parecido com o trabalho de um advogado, porque a gente também tem que construir teses, e é muito parecido com o trabalho de vendedor, né? Oi, tudo bom, Valéria? Faz tempo que eu não te vejo. A minha amiga Valéria entrou aqui. E Oi, aí, Valéria. veja que, pois é, olha que legal. E por que é importante essa parte também? Porque a parte do relacionamento, a parte do engajamento com esse stakeholder é essencial, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, gente, alguém aqui gosta daquele, daquele parente que só te liga quando precisa de alguma coisa? O povo dá risada. Não, ninguém gosta. Então, por que você vai fazer isso com o seu querido stakeholder? Não pode. Então, é um trabalho, as relações institucionais governamentais, ele é um processo de gerenciamento de stakeholders, um processo gigante de gerenciamento de stakeholders, em que você cria um canal de comunicação de via de mão dupla com os principais tomadores de decisão sobre os temas que te afetam diretamente, né? E tem que ser, e essa é uma precisa ser sólida, precisa ser contínua. Ela não pode acontecer só de vez em quando ou quando você precisa de alguma coisa. É relacionamento. Então, você tem que pensar num relacionamento, por exemplo, afetivo que você tem. Que é? A gente tem que fazer trocas diárias, é até cansativo. Então, Uhum. um entra na vida do outro. E é mais ou menos assim que vai acontecer o seu relacionamento também com o poder público. Tem que ter essa intimidade, né? Em alguns momentos, para você conseguir ter algum avanço, você precisa se relacionar com esses stakeholders de forma mais assertiva, né? Então a gente precisa entender o que ele precisa, como que ele quer receber